porque por 39 votos a 13, a cúpula do PT acabou rejeitando no dia de hoje a ida de Marta Suplicy para o PT. Isso causou um mal-estar. Esse recurso contra a filiação de Marta Suplicy foi inclusive rejeitado. A ex-prefeita de São Paulo retornou às fileiras petistas após 9 anos de afastamento, a pedido de Lula para se candidatar a vice na chapa com Guilherme Boulos na capital paulista. O recurso foi apresentado por uma ala que argumenta que Marta havia feito pesadas acusações contra o partido, principalmente denúncias de corrupção. Em seu parecer, porém, a secretária de organização do PT, Sônia Braga, destacou a relevância política de Marta e a necessidade de formar uma frente ampla para enfrentar o bolsonarismo nas eleições de 2024. Você, José Maria Trindade, divisão dentro do PT por conta do retorno de Marta Suplicy. Ela é uma figura muito importante, só que os posicionamentos dela, quando saiu do partido, é que ainda pegam, né? Saiu atirando, é isso mesmo. Há um processo de racionalidade no PT, né? E o presidente Lula é o que comanda todo esse processo, entendeu que era o momento ali de apostar no deputado Boulos, né? Para voltar para tentar chegar à presidência da Prefeitura de São Paulo, voltar, né, ao PT, mas em segundo plano, na vice-presidência. E aí houve todo esse arranjo, tentando levar exatamente a popularidade necessária a Boulos, atingindo ali bairros mais distantes, que é onde a Marta Suplicy tem um apoio muito forte. Então essa racionalidade esbarra exatamente em rancorosos grupos do PT e tem uma certa razão. A Marta, quando saiu do PT, criticou muito o partido e fez duras críticas, inclusive a honestidade de dirigentes do PT. Então eles têm razão de questionar. E agora, como em barriga de aluguel, voltam uma Marta para o PT, que até ontem era secretária do atual prefeito, né? Verdade. E agora quer que o PT engula a Marta como petista de novo para a vice-presidência. Então, essa política de racionalidade adotada, no caso em São Paulo, é danosa para o partido. Eu entendo que o partido, às vezes, tem que disputar para perder. Sempre falo aqui, o partido tem que apresentar chapa completa. Não é obrigado legalmente, mas deveria. E aí, no segundo turno, discutir as alianças, os arcos das alianças e tal. Fazer esse tipo de processo, ele é muito comum, assim, naqueles partidos conservadores que buscam o custo, a qualquer custo, o poder. E nesse caso, os dirigentes do PT têm melhor perder a eleição com um petista ali que identifica com o grupo do que ganhar com a Marta que não se identifica com o PT e que saiu atirando. Tancredo deixou uma lição importante sobre isso, né? Aquela história de que você não pode ser aliado político tão forte que não possa ter esse aliado como adversário no futuro. Mas também não pode ter um adversário tão forte e no futuro não possa tê-lo como aliado. Ou seja, é preciso balancear isso aí. Racionalidade demais em política dá errado. Você, Cristiano Beraldo. Beraldo, talvez um recall positivo de alguns feitos de Marta Suplicy em São Paulo como prefeita podem justificar o posicionamento de Lula, porque há algumas questões que são difíceis para serem tratadas em uma campanha eleitoral. Por exemplo, Marta votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Quer situação mais delicada do que essa? Eu acho que tem um aspecto completamente diferente desse que seria o lógico, né? Que é o que está aparente. A minha leitura dessa campanha, dessa candidatura do Guilherme Boulos é que, na verdade, houve um trato dele abrir mão da sua candidatura a presidente da República para apoiar o então candidato Lula. Ele cumpriu a parte dele do acordo e agora existe, por parte do presidente, essa visão de que precisa ser correto e honrar aquilo que se comprometeu com Boulos. Entretanto, olhando para o PT, o que eu imagino que esteja de verdade sendo discutido ali? Quem será o sucessor de Boulos, de Lula, quando o Lula se aposentar da política? E Lula está chegando aos 80 anos, então, obviamente, essa é uma circunstância que se aproxima.
Quando você olha para Guilherme Boulos e para o PSOL hoje representa muito mais a esquerda do que o PT, porque o PT se manchou na sua trajetória. Os escândalos de corrupção, com Mensalão, Petrolão, etc., foram deixando cicatrizes, tanto é que pessoas muito ligadas ao PT saíram do partido e formaram o PSOL. Então hoje o PSOL é essa máquina que faz Boulos ter 1 milhão de votos para deputado federal em São Paulo. E como é que Boulos está lidando com isso? A minha percepção é que ele lida com isso com arrogância, uma arrogância que o PT não tolera. E aí o PT olha para Boulos como essa ameaça de um substituto, que é tudo que eles não querem. Eles querem que o substituto de Lula venha do PT, seja um deles. E eles querem eliminar essa ameaça chamada Guilherme Boulos. Então, talvez até a colocação de Marta Suplicy ali, que é uma figura que naturalmente geraria esse desgaste, seja já para criar algum tipo de atrito. E escrevam o que eu estou dizendo. O Boulos vai acabar perdendo essas eleições e o PT vai dar risada. Pois é, algumas pesquisas indicam que ele está empatado com Ricardo Nunes e em um instituto em especial numericamente atrás, mas tecnicamente empatado com Ricardo Nunes. Sua análise e comentário acerca da ida de Marta Suplicy para o PT, que causou um certo mal-estar, Mota. Eu quero dar uma medalha para o Cristiano Beraldo, um diploma, porque leitura boa mesmo. Eu concordo 100% com a análise dele e não tinha me ocorrido essa possibilidade. Eu sempre achei muito estranho o PT ter declinado da oportunidade de lançar um candidato próprio no eleitorado, num lugar como São Paulo, numa eleição importante como essa, né? E correr o risco de, vamos supor que o pessoal ganha essa eleição em São Paulo, corre o risco ali de ser incubado uma futura ameaça ao PT, uma ameaça que o PT não enfrentou até hoje. Então, acho que está uma explicação muito boa por uma situação de saia justa terrível, né? Essa é uma daquelas situações que fazem o eleitor ter vontade de rasgar o seu título eleitoral. Você acredita que as pessoas são movidas por convicções e as pessoas tomam atitudes, fazem discursos. A gente viu muito isso, grande quantidade de pessoas que fizeram declarações duríssimas contra o PT, principalmente políticos, mas até jornalistas, né? E que agora estão dizendo coisas totalmente opostas. E aí muita gente diz, a explicação é óbvia, né? A sedução do poder, a sedução dos favores do Estado. Tudo bem, pode ser. Mas eu fico pensando, como é que essas pessoas se sentem quando elas estão lá nas redes sociais e encontram um vídeo delas mesmas, há 4 anos atrás, falando exatamente o oposto do que elas estão falando hoje. Eu duvido que elas não paguem um preço emocional, um preço moral muito grande por isso. Pois é, mas é um jogo de xadrez, né, Zé Maria? Você já tinha vislumbrado essa possibilidade, essa análise feita pelo Cristiano Beraldo, ou seja, entregar a candidatura para um outro partido, mas que na verdade tem um objetivo lá na frente, né? Esse é o raciocínio. Sempre dizem, olha, a equipe, o grupo, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão em apuros porque não se tem um substituto para Jair Bolsonaro que está inelegível. Mas da mesma forma, todos aqui sabem que não há um substituto para Lula na esquerda. Ninguém reúne o apoio do grupo da esquerda e de centro, que puxa um pouco de centro, que não seja Lula. E ele está realmente em vias de se aposentar. Então, o que acontece? Nós estamos aqui já analisando como será o futuro da política no Brasil sem os dois, sem Bolsonaro e sem Lula, né? Então, assim, uma nova situação. O PSOL foi realmente criado a partir de desistências de petistas lá atrás, quando Lula colocou a reforma da Previdência em votação. E aí a esquerda do PT falou, não, isso não, né? E Lula aprovou a reforma da Previdência mais importante, que mexeu muito na estrutura da Previdência. Uma boa reforma. O PSDB teve crises existenciais horríveis, porque teve que apoiar,
porque era bandeira do PSDB a reforma da Previdência. E eu me lembro do deputado, de vários deputados falarem assim, olha, a gente tem que apoiar essa proposta de reforma da Previdência, é o que nós defendemos. O deputado Arnaldo Madeira, um dos deputados mais sérios que eu já tive oportunidade de conhecer aqui, falou, olha,